Meu nome é Rafael e trabalho como analista financeiro há 6 anos. Todos os dias são praticamente iguais. Planilhas, relatórios, café requentado na mesma caneca branca manchada. Minha vida tinha uma rotina previsível, quase reconfortante na sua monotonia. Mas tem momentos na vida em que você olha para trás e percebe exatamente quando tudo mudou. Para mim, esse momento aconteceu numa terça-feira comum, quando o motor do meu carro começou a fazer um barulho estranho no caminho para o trabalho. Você já teve aquela sensação de que algo vai quebrar sua rotina de forma irreversível? Aquele pressentimento inexplicável de que sua vida está prestes a tomar um rumo completamente diferente? Eu ignorei o barulho metálico vindo do capô durante 3 dias. Tentei convencer a mim mesmo de que era normal, que talvez fosse só o motor aquecendo mais do que o habitual. Mas na quinta-feira pela manhã, quando uma fumaça fina começou a sair pelas laterais, eu não tinha mais como adiar. Precisava de um mecânico. Não costumo confiar em qualquer oficina. Já tive experiências ruins, sabe? Aqueles lugares que inventam problemas inexistentes só para inflar a conta. Mas um colega de trabalho me recomendou uma oficina pequena, familiar, do outro lado da cidade. O Marcelo é sério, pode confiar, ele disse. E o lugar é honesto. Quando cheguei lá naquela manhã, a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Uma mistura de óleo queimado, metal aquecido e aquele odor característico de pneus velhos. O tipo de cheiro que gruda na roupa e você sente horas depois. A oficina era pequena, com 2 elevadores hidráulicos ocupados por carros em diferentes estágios de desmontagem. Ferramentas penduradas em painéis de metal organizados com aquela precisão obsessiva que só quem trabalha com as mãos consegue manter. O rádio tocava baixinho numa música sertaneja que eu não reconheci. Não havia ninguém na recepção. Apenas uma mesinha com uma prancheta cheia de ordens de serviço amassadas e uma caneta presa por um barbante. Hesitei por um momento, sem saber se deveria buzinar ou simplesmente esperar. Foi quando ouvi passos vindo de trás de um carro vermelho levantado no elevador. E então eu ouvi. Marcelo apareceu debaixo do carro, limpando as mãos num pano já manchado de graxa. Ele usava um macacão azul marinho com um nome bordado no peito, mas estava com o zíper abaixo do peito, revelando uma camiseta branca que marcava um corpo claramente acostumado ao trabalho físico. Tinha cabelo escuro levemente despenteado, uma barba por fazer de 2 ou 3 dias, e aqueles olhos castanhos que pareciam perpetuamente cansados, mas atentos. Devia ter uns 30 e poucos anos, talvez minha idade ou um pouco mais. Bom dia, posso ajudar? A voz era grave, direta, mas não rude. O tipo de voz de quem está acostumado a resolver problemas práticos, sem rodeios. Eu expliquei sobre o barulho e a fumaça, tentando soar técnico e fracassando miseravelmente. Ele me ouviu com atenção, fazendo perguntas específicas sobre quando o problema começou, se havia perda de potência, se o barulho mudava quando eu acelerava. Havia algo na forma como ele fazia essas perguntas, com uma concentração total, que me deixou meio nervoso. Como se ele estivesse avaliando não apenas o carro, mas a mim também. Vamos dar uma olhada, ele disse, sinalizando para que eu abrisse o capô. Fiquei ao lado dele enquanto se debruçava sobre o motor, suas mãos manchadas de graxa tocando peças com uma familiaridade que beirava o íntimo. Ele sabia exatamente onde colocar os dedos, como testar a tensão das correias, como identificar vazamentos quase invisíveis. Havia uma competência naqueles movimentos que eu achei estranhamente fascinante. Eu trabalho com números, com abstrações. Ele trabalhava com coisas reais, tangíveis, que podiam ser consertadas com as próprias mãos. Sua correia dentada está no limite, ele disse sem olhar para mim, concentrado no motor. E você tem um vazamento pequeno aqui no radiador. Nada grave ainda, mas vai precisar trocar logo, senão pode fundir o motor. A forma como ele explicava era didática, mas não condescendente. Ele me mostrou exatamente onde estava o problema. Apontou para as peças gastas. Não havia aquela arrogância típica de quem sabe mais que você e faz questão de demonstrar. Havia apenas competência, autoridade natural. Quanto tempo leva para arrumar? Perguntei, já mentalmente reorganizando minha agenda do dia. Umas 3 horas. Tenho as peças aqui. Posso começar agora se você quiser. Ele finalmente me olhou diretamente quando disse isso. E algo estranho aconteceu. Foi só um segundo. Talvez 2. Nossos olhos se encontraram e houve uma pausa imperceptível.
Um silêncio microscópico, no qual algo passou entre nós que eu não soube nomear na hora. Não foi atração exatamente, ou pelo menos não foi apenas isso. Foi reconhecimento. Como se alguma parte profunda de mim tivesse identificado alguma parte profunda dele. Ele desviou o olhar primeiro, voltando sua atenção para o motor. Pode deixar, eu respondi, talvez rápido demais. Preciso do carro hoje ainda. Sem problema, deixa comigo. Havia um café pequeno na esquina, e passei as próximas 3 horas alternando entre responder e-mails no celular e olhar distraidamente pela janela na direção da oficina. Não conseguia me concentrar. Meus pensamentos voltavam repetidamente para aquele momento sob o capô do carro, para as mãos dele tocando o motor, para aquela pausa estranha quando nossos olhos se encontraram. Eu me peguei pensando em detalhes absurdos, a forma como ele franzia levemente a testa quando estava concentrado. A mancha de graxa no lado esquerdo do pescoço que ele provavelmente nem sabia que estava lá. O jeito como ele segurava as ferramentas, com aquela confiança casual de quem fez o mesmo movimento milhares de vezes. Por que eu estava pensando nisso? Era ridículo. Ele era meu mecânico, eu era um cliente. Simples assim. Além disso, com certeza ele era hétero. Tinha todos os marcadores externos, o trabalho braçal, o macacão, a oficina cheia de calendários de carros e ferramentas. Eu estava projetando, criando conexões onde não existiam. Era meu hábito de sempre, desde a adolescência, ver sinais onde havia apenas gentileza profissional. Quando voltei para buscar o carro, Marcelo estava lavando as mãos numa pia externa, esfregando com força para tirar a graxa mais resistente. Ele me viu chegar e acenou com a cabeça, secando as mãos num pano menos sujo. Prontinho. Troquei a correia, arrumei o vazamento e dei uma geral. Deve rodar tranquilo agora. Ele me entregou a chave e nossos dedos se tocaram brevemente. Foi completamente acidental, mas eu senti como se tivesse levado um pequeno choque elétrico. Ridículo. Completamente ridículo. Quanto fica? Perguntei, tentando soar profissional, normal. Ele me passou um orçamento escrito à mão numa folha quadriculada. O preço era justo, até mais baixo do que eu esperava. Paguei em cartão, assinei o recibo, agradeci profissionalmente. Tudo muito correto, muito adequado. Mas quando eu estava prestes a entrar no carro, ele disse algo que me pegou completamente desprevenido. Você trabalha por aqui perto? A pergunta era casual, feita enquanto ele guardava a máquina de cartão. Mas havia algo na forma como ele perguntou, num tom levemente diferente, que fez meu coração acelerar. Não. Trabalho do outro lado da cidade. Vim por indicação de um amigo. Ah, entendi. Ele pareceu considerar algo por um momento, então acrescentou. Qualquer problema, qualquer barulho estranho pode voltar. Às vezes essas correias demoram uns dias para assentar direito. Tá bom, obrigado, vou ficar atento. Eu entrei no carro, liguei o motor. Estava realmente mais silencioso, mais suave. Ele tinha feito um bom trabalho. Acenei ao sair, e ele retribuiu com um gesto simples da mão, já se virando para voltar à oficina. Durante todo o caminho de volta para o escritório, eu tentei me convencer de que aquilo tinha sido apenas uma visita ao mecânico. Rotineira. Sem importância. Mas uma parte de mim sabia que estava mentindo. Havia algo ali, naquele breve encontro, que tinha mexido comigo de uma forma que eu não conseguia ignorar completamente. Você já conheceu alguém e sentiu que havia algo não dito pairando no ar? Aquela sensação de que existe uma conversa inteira acontecendo abaixo da superfície, em silêncios e olhares? Passei os próximos dias tentando esquecer. Voltei à minha rotina, planilhas, reuniões, relatórios intermináveis. Mas vez ou outra, meus pensamentos voltavam para aquela oficina, para aquele mecânico de mãos manchadas de graxa e olhos atentos. Eu me pegava imaginando conversas que nunca aconteceram, criando desculpas mentais para voltar lá. E então, numa segunda-feira de manhã, 2 semanas depois, a luz do check engine acendeu no painel. Meu primeiro pensamento não foi preocupação com o carro. Foi uma mistura estranha de apreensão e expectativa. Como se alguma parte de mim tivesse estado esperando por uma desculpa, uma razão legítima para voltar. Eu poderia ter ido em qualquer oficina mais próxima do trabalho. Havia pelo menos 3 no caminho. Mas quando peguei o celular para pesquisar mecânicos, me vi digitando o endereço daquela oficina pequena do outro lado da cidade. A mesma que eu tinha visitado 2 semanas atrás. Desliguei o celular e guardei. Não ia ligar para marcar. Ia simplesmente aparecer.
Era mais natural assim, menos planejado. Apenas um cliente voltando ao mecânico que já conhecia seu carro. Nada demais. Perfeitamente normal. Mas enquanto dirigia em direção à oficina, com a luz amarela do check engine piscando suavemente no painel, eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Sabia que aquela não era uma visita comum. Sabia que estava procurando por algo que talvez nem existisse. E mesmo assim, não consegui fazer meu pé virar o volante para outra direção. A oficina estava mais movimentada dessa vez. Havia 2 carros esperando na frente, e eu podia ouvir o barulho de ferramentas elétricas vindo de dentro. Estacionei do lado e esperei, observando pela janela. Marcelo apareceu alguns minutos depois, ainda com o mesmo macacão azul marinho, limpando as mãos naquele pano eternamente manchado. Ele me viu através do vidro e houve um momento, breve, mas inegável, em que sua expressão mudou. Não foi apenas reconhecimento profissional. Foi algo mais próximo de satisfação? Interesse? Ou eu estava novamente projetando, vendo o que queria ver? Saí do carro e ele se aproximou, e foi como se as últimas 2 semanas não tivessem existido. Como se houvesse uma continuidade natural entre aquele primeiro encontro e este. Problemas de novo? Ele perguntou, mas havia um pequeno sorriso no canto da boca. Como se soubesse algo que eu não sabia. A luz do motor acendeu. Eu disse, apontando para o painel. Você disse para voltar se acontecesse alguma coisa estranha. Disse mesmo. Ele se aproximou, olhou pela janela do carro para o painel iluminado. Estava perto o suficiente para eu sentir o cheiro dele. Uma mistura de sabonete barato, óleo de motor e suor limpo. Um cheiro completamente diferente do ambiente esterilizado do meu escritório, mas que de alguma forma me pareceu mais honesto, mais real. Vamos ver o que é, ele disse se afastando. Pode abrir o capô para mim. E ali estávamos nós novamente. Ele debruçado sobre o motor do meu carro, eu ao lado tentando parecer interessado nas explicações técnicas enquanto secretamente observava seus movimentos, a forma como seus músculos se moviam sob a camiseta quando ele alcançava peças mais profundas do motor. Eu me disse que estava sendo ridículo, que estava criando uma fantasia onde havia apenas profissionalismo, que ele provavelmente tinha uma namorada, talvez até esposa, e que eu era apenas mais um cliente na longa fila de carros que passavam por suas mãos todos os dias. Mas então, ele olhou para mim por cima do motor. Nossos olhos se encontraram novamente, e dessa vez a pausa foi um pouco mais longa. 1 segundo a mais do que seria socialmente necessário. E naquele segundo extra, naquele silêncio carregado, eu tive certeza absoluta de que não estava imaginando. Havia algo ali. Algo não dito, não reconhecido, mas definitivamente presente. Pairando entre nós como a fumaça fina que tinha saído do motor do meu carro semanas atrás. A pergunta era, o que eu ia fazer a respeito? Então lá estava eu, 3 dias depois, de volta à oficina. A luz do motor tinha acendido de novo na noite anterior. Ou pelo menos foi o que eu disse para mim mesmo. A verdade? Eu poderia ter ido em qualquer oficina. Tinha uma a 2 quarteirões da minha casa. Mas dirigi 20 minutos até aquela oficina específica, com aquele mecânico específico. Quando estacionei, senti meu estômago dar um nó. Que tipo de pessoa inventa desculpa para voltar numa oficina? Mas antes que eu pudesse questionar minha sanidade mental, ele apareceu na porta, limpando as mãos num pano sujo de graxa. E quando me viu, aconteceu algo que fez meu coração disparar. Ele sorriu. Não foi um sorriso profissional. Foi um sorriso de reconhecimento. De você voltou. Como se minha presença ali significasse alguma coisa. Luz do motor de novo? Ele perguntou, se aproximando do carro. Não sei o que está acontecendo. Menti, tentando soar frustrado em vez de nervoso. Ele abriu o capô com aquela facilidade de quem já fez isso 1000 vezes, e eu fiquei ali, de pé ao lado dele, fingindo entender alguma coisa sobre motores enquanto ele checava cabos e conexões. O cheiro de graxa e metal misturado com o perfume dele, algo amadeirado, discreto, criava uma combinação estranha que meu cérebro estava arquivando como reconfortante. Vai levar uns 40 minutos, ele disse, sem tirar os olhos do motor. Preciso rodar uns testes no computador. Você pode esperar ali dentro se quiser. Tem café. 40 minutos. 40 minutos de espera que eu deveria ter achado inconveniente, mas que soaram como uma oportunidade.
Sentei numa cadeira de plástico na pequena sala de espera enquanto ele trabalhava. De onde eu estava, conseguia vê-lo através da porta de vidro que dava para a oficina. A forma como ele se movia, aquela concentração total quando estava sob o carro, as mãos firmes, precisas. Peguei meu celular para me distrair, mas meus olhos sempre voltavam para ele. Em algum momento, ele entrou para pegar uma ferramenta e nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, apenas um segundo, ele pareceu confuso, curioso, como se tivesse percebido que eu estava olhando e não soubesse bem o que fazer com essa informação. "Tá tudo bem?" ele perguntou. Sim, só entediado", respondi rápido demais. Ele deu uma risada baixa. Oficina mecânica não é exatamente o lugar mais emocionante para passar a tarde. Já vi piores. E então aconteceu algo inesperado. Ele puxou uma cadeira e sentou do meu lado. Não voltou direto para o carro. Sentou. Como se aqueles minutos comigo valessem mais que o trabalho lá fora. "Você trabalha por aqui perto?" ele perguntou, num tom casual, mas havia algo de genuíno na pergunta. "Há uns 20 minutos, sou professor de história." "Sério?" Seus olhos brilharam com interesse real. "Isso é legal. Sempre achei história fascinante, mas nunca fui bom com datas." "História não é sobre decorar datas", eu disse, e senti um sorriso surgir no meu rosto. "É sobre entender por que as pessoas fazem o que fazem. As motivações, os medos, os desejos escondidos." Ele me olhou de um jeito diferente então. Como se eu tivesse dito algo que ressoou mais fundo do que deveria. Ele murmurou. "Motivações escondidas." Ficamos em silêncio por alguns segundos, mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas estão pensando a mesma coisa, mas nenhuma tem coragem de dizer. "E você?" perguntei, quebrando o momento. "Sempre quis ser mecânico?" Ele deu de ombros. "Meu pai tinha uma oficina. Aprendi com ele desde criança. É o tipo de trabalho honesto, sabe? Você conserta algo quebrado, a pessoa vai embora feliz. Simples assim. Nem tudo quebrado pode ser consertado", eu disse. E não sei de onde veio aquilo. Ele me olhou nos olhos, e juro que vi algo se mover naquele olhar. Algo vulnerável. "Não", ele concordou baixinho. "Mas às vezes você tenta mesmo assim." O momento foi quebrado pelo barulho do computador de diagnóstico apitando na oficina. Ele se levantou, passou a mão pelo cabelo, um gesto nervoso que não combinava com a confiança que ele normalmente exalava, e voltou para o trabalho. Quando saí de lá, 40 minutos depois, com o carro consertado e uma conta muito mais barata do que deveria, eu sabia que voltaria. E voltei. Na semana seguinte foi um barulho estranho no freio. 2 semanas depois, uma revisão preventiva. 1 mês depois, meu ar-condicionado estava fraco. Sempre havia algo. E cada vez que eu aparecia, aquele sorriso de reconhecimento ficava um pouco mais largo, o tempo de conversa um pouco mais longo. Foi na 4ª visita que as coisas começaram a mudar de verdade. Cheguei num dia de chuva, sem avisar, porque o limpador de para-brisa tinha parado de funcionar no meio do temporal. Estava encharcado quando entrei na oficina, pingando água no chão de concreto. "Caramba!" ele disse ao me ver. E pela primeira vez ouvi preocupação real na voz dele. "Você tá ensopado." O limpador parou no meio da chuva. Mal consegui enxergar para chegar até aqui. Sem dizer nada, ele foi até um armário no fundo e voltou com uma toalha. Não era nova, tinha manchas de graxa, mas estava limpa e cheirava a sabão em pó. Ele me entregou e ficou ali, olhando, enquanto eu secava o rosto e o cabelo. "Obrigado", eu disse. "Você dirige 20 minutos sob tempestade para vir aqui em vez de ir na oficina perto da sua casa?" Meu coração gelou. Ele sabia. Claro que ele sabia. Eu tinha mencionado onde morava numa das conversas. Ele tinha prestado atenção. "Eu confio no seu trabalho", foi tudo que consegui dizer. Ele ficou me olhando por um longo momento, e havia tantas coisas não ditas naquele olhar que eu senti o ar ficar pesado entre nós. "Entra no escritório", ele disse finalmente. "Vou te trazer um café quente. Esse limpador vai levar uns minutos para trocar." O escritório dele era pequeno, uma mesa cheia de papéis,
um calendário velho na parede, uma cadeira que já tinha visto dias melhores. Mas quando ele fechou a porta atrás de nós, cortando o barulho da chuva lá fora e da oficina do lado, pareceu o lugar mais íntimo do mundo. Ele me entregou uma caneca de café fumegante e sentou na beirada da mesa, perto demais para ser apenas profissional, longe demais para ser o que eu queria. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse, e havia nervosismo na voz dele agora. Claro. Por que você continua voltando? A pergunta me pegou desprevenido. Não a pergunta em si, mas a forma como ele fez. Vulnerável, esperançosa. Como se minha resposta importasse de verdade. Já te disse, tentei desviar. Confio no seu trabalho. É só isso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A chuva batia nas janelas. Em algum lugar na oficina, uma ferramenta caiu no chão com um estrondo metálico. Mas ali dentro, naquele espaço pequeno, éramos só eu, ele e uma pergunta que poderia mudar tudo. Não, eu admiti, e minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Não é só isso. Ele fechou os olhos por um segundo, como se estivesse processando minha resposta, decidindo o que fazer com ela. Quando abriu os olhos de novo, havia algo diferente ali. Algo que eu não tinha visto antes. Eu sou casado, ele disse, e as palavras caíram entre nós como pedras. Senti meu estômago afundar. Claro que ele era casado. Homem bonito, educado, trabalhador. Porque eu achei que seria diferente. 8 anos, ele continuou, olhando para a caneca de café nas mãos dele. Casei com minha namorada do colégio. Todo mundo esperava isso. Meus pais, os pais dela, a cidade inteira. Por que você está me contando isso? Perguntei, e não consegui esconder a dor na minha voz. Ele levantou os olhos para mim, e o que vi ali me fez esquecer de respirar. Porque toda vez que você chega aqui, eu fico mais confuso. Porque quando você vai embora, eu fico pensando em quando você vai voltar. Porque eu nunca me senti assim com ninguém, e isso tá me deixando louco. Meu coração estava batendo tão alto que eu tinha certeza que ele podia ouvir. E quando você apareceu hoje, dirigindo sob tempestade só para vir aqui? Ele balançou a cabeça. Eu percebi que talvez não seja só eu sentindo isso. Não é só você. Eu sussurrei. O ar entre nós estava eletricamente carregado. Ele desceu da mesa, deu um passo na minha direção. Depois parou, como se estivesse lutando contra si mesmo. Eu não sei o que fazer com isso, ele confessou. Passei a vida inteira sendo quem todos esperavam que eu fosse. O bom filho, o marido fiel, o cara hétero que conserta carros e assiste futebol no domingo. Mas aí você aparece e... E o quê? E nada faz sentido mais. Ficamos ali, parados, a menos de 1 metro de distância. E eu podia sentir a gravidade puxando a gente um pro outro. Mas ele não se moveu. E eu também não. Preciso pensar, ele disse finalmente, passando a mão pelo rosto. Isso tudo é muita coisa. Eu entendo. Seu limpador vai estar pronto em 10 minutos. Eu preciso voltar pro trabalho. Ele saiu do escritório sem olhar para trás, me deixando sozinho com um café ficando frio e um coração acelerado. Quando fui embora daquela vez, com o limpador funcionando perfeitamente e a chuva começando a passar, eu estava diferente. Não era mais só uma queda. Não era mais só atração. Era algo maior, mais assustador, mais real. Na semana seguinte, passei em frente à oficina 3 vezes. Não parei. Não tinha desculpa para parar. E mais importante, não sabia se ele queria que eu parasse. Mas na sexta-feira, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Tem um café perto daqui que eu vou sempre depois do trabalho. Sextas às 6. Se você quiser conversar, sem a desculpa de consertar carro, eu vou estar lá. Não tinha assinatura. Não precisava. Eu sabia quem era. Olhei para a mensagem por 5 minutos inteiros. Meus dedos pairavam sobre o teclado, sem saber o que responder. Aceitar era cruzar uma linha. Era admitir que aquilo era mais que concertos de carro e conversas casuais. Era colocar nome no que estava acontecendo. Mas recusar? Recusar era desistir da única coisa que tinha me feito sentir vivo em anos. Respirei fundo e digitei uma única palavra. Estarei lá. Apertei enviar antes que pudesse mudar de ideia. A resposta veio quase instantaneamente.
Até sexta, então. 3 palavras. 3 palavras que soavam como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Guardei o celular e olhei pela janela. Era quinta-feira. Tinha menos de 24 horas para decidir se estava pronto para isso. Para ele. Para tudo que isso poderia significar. E a resposta? Eu já sabia no fundo. Era sim. Sempre foi sim. Passei a noite inteira olhando para aquele papel com um número. Aquelas 10 linhas simples escritas com letra inclinada. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Ou melhor, toma um café comigo? E logo abaixo, o número de celular. Deve ter sido a 10ª vez que peguei o papel e coloquei de volta na mesa de cabeceira. Meu coração batia como se eu estivesse prestes a pular de um penhasco. E talvez estivesse. Porque aceitar aquele convite significava admitir algo que eu vinha escondendo de mim mesmo há semanas. Eu queria vê-la. Deus, como eu queria. Mas, e se eu estivesse lendo tudo errado? E se aquele café fosse apenas... café? Um gesto gentil de alguém simpático. Eu já tinha passado vergonha o suficiente na vida presumindo coisas sobre pessoas. E dessa vez doeria mais. Às 3 da manhã, eu ainda estava acordado, girando o papel entre os dedos. A luz do poste na rua entrava pela janela, criando sombras na parede. E eu me peguei pensando, quando foi que eu me tornei essa pessoa? Alguém com tanto medo de viver que nem conseguia mandar uma mensagem simples? Peguei o celular, digitei, apaguei, digitei de novo. Oi, é o cliente do Civic, café amanhã às 15 horas. Simples, direto, sem expectativas. Enviei antes que pudesse pensar demais. A resposta veio em menos de 2 minutos. Pensei que não ia me chamar. Tem uma cafeteria na Rua das Flores perto da praça. Te espero lá. E um emoji de café. Um maldito emoji de café que fez meu estômago dar um nó. Dormi talvez 1 hora naquela noite. No dia seguinte, troquei de roupa 4 vezes. 4. Como um adolescente indo para o primeiro encontro. Porque era isso, não era? Um encontro? Ou eu estava mais uma vez criando castelos de ilusão na minha cabeça? Cheguei 15 minutos adiantado. A cafeteria era pequena, com mesas de madeira desgastada e aquele cheiro de café fresco que normalmente me acalmaria. Mas naquele dia, cada célula do meu corpo estava em alerta máximo. Ela chegou exatamente no horário. E meu Deus, ela estava diferente. Sem o macacão manchado de graxa, sem as ferramentas penduradas no cinto. Ela usava uma calça jeans escura e uma camisa azul que realçava seus olhos. O cabelo, que eu sempre via preso ou bagunçado, estava solto sobre os ombros. Quando ela sorriu ao me ver, eu esqueci como respirar. Pensei que ia me dar bolo, ela disse, puxando a cadeira e sentando na minha frente. Eu? Jamais. Minha voz saiu mais rouca que o normal. Pedimos café. Ela pediu um expresso duplo. Vício de mecânico. Ela brincou. E eu pedi um cappuccino que nem consegui beber direito porque minhas mãos tremiam. Os primeiros minutos foram leves. Conversas sobre o carro, sobre o tempo, sobre a cafeteria. Mas havia algo diferente no ar. Uma eletricidade que não existia na oficina, cercados por carros e barulho de ferramentas. Aqui, era só nós dois. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse de repente, mexendo distraída na xícara. Claro. Por que você sempre ficava olhando para mim quando ia buscar o carro? Meu rosto queimou. Eu não ficava olhando. Ficava sim. Ela sorriu. Mas havia uma vulnerabilidade naquele sorriso que eu nunca tinha visto antes. Não que eu me importasse. Só. Queria entender por quê. E ali estava. O momento de verdade. Eu poderia mentir. Inventar uma desculpa qualquer. Mas quando olhei nos olhos dela, toda a coragem que eu vinha guardando há semanas, finalmente encontrou voz. Porque você é diferente de qualquer pessoa que eu já conheci, eu disse, e a honestidade daquelas palavras doeu fisicamente. E eu não conseguia parar de pensar em você desde a primeira vez que nos falamos. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Ela não desviou o olhar, apenas segurou a xícara com mais força, como se precisasse de algo sólido para se apoiar. Você sabe que eu sou. Ela começou e parou. Respirou fundo. Eu não sou exatamente o tipo de pessoa que a maioria espera que uma mecânica seja. O que você quer dizer? Ela olhou ao redor, verificando se alguém estava ouvindo.
Então se inclinou para a frente, a voz baixa e carregada de algo que parecia medo. Quando eu tinha 18 anos, me apaixonei pela minha melhor amiga, ela disse. E cada palavra parecia custar-lhe um pedaço da alma. A gente ficou junto por 2 anos, escondidas. Porque onde eu cresci, esse tipo de coisa não era aceito. Meu coração disparou. Minha família descobriu. Ela continuou, os olhos ficando úmidos. Meu pai me deu um ultimátum. Ou eu terminava com ela e voltava ao normal, ou eu saía de casa. Eu tinha 20 anos. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. O que você fez? Eu sussurrei. Eu terminei. Ela limpou o canto do olho, rápida, como se envergonhada da própria emoção. Terminei e fingi ser quem eles queriam que eu fosse por 3 anos. Até que eu não aguentei mais e vim para cá. Comecei de novo, sozinha. Aprendi a consertar carros porque era a única coisa que me fazia sentir no controle de alguma coisa na vida. Estendi a mão sobre a mesa, sem pensar. Apenas. Precisando tocar nela. Precisando que ela soubesse que não estava sozinha. Ela olhou para minha mão. Hesitou. E então, devagar, colocou a dela sobre a minha. O toque foi elétrico, quente, real. Por que você está me contando isso? Eu perguntei, minha voz quase falhando. Porque eu preciso que você saiba quem eu sou antes de... Ela parou, os olhos fixos nos meus. Antes de você decidir se quer continuar me conhecendo. Você acha que isso mudaria alguma coisa? Eu disse, e meus dedos se entrelaçaram nos dela sem que eu mandasse. Você acha que eu teria vindo aqui se não estivesse disposto a arriscar tudo por uma chance de te conhecer de verdade? Os olhos dela brilharam, não de lágrimas, de algo mais profundo. Esperança? Alívio? Você não sabe no que está se metendo, ela sussurrou. Então me mostre. Ficamos ali, mãos entrelaçadas sobre a mesa. Enquanto o mundo continuava girando ao nosso redor, pessoas entravam e saíam da cafeteria. Carros passavam lá fora. Mas nada disso importava, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava fingindo, não estava escondendo, não estava com medo. Quando terminamos o café, ela sugeriu que caminhássemos. Tem uma praça aqui perto, é tranquila essa hora. Saímos da cafeteria lado a lado, não mais separados por balcões de atendimento ou capôs de carros. Apenas 2 pessoas caminhando juntas, tão perto que nossos braços se tocavam a cada passo. A praça estava quase vazia. Algumas crianças brincavam no parquinho. Um casal de idosos sentado no banco alimentava pombos. E nós? Nós caminhávamos em círculos, conversando sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Ela me contou sobre sua infância no interior, sobre como sempre se sentiu diferente, mas nunca entendeu por quê. Sobre a primeira vez que percebeu que olhava para meninas de um jeito que suas amigas não olhavam. E eu contei sobre mim. Sobre as noites em claro questionando minha própria identidade. Sobre o medo paralisante de desapontar as pessoas que eu amava. Sobre aquela sensação de estar sempre usando uma máscara. Você já contou para alguém? Ela perguntou quando paramos embaixo de uma árvore grande, a sombra nos cobrindo do sol da tarde. Não, eu admiti. Você é a primeira pessoa para quem eu falo sobre isso em voz alta. Ela se virou para mim. Estávamos tão perto que eu podia ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos. Podia sentir o calor do corpo dela. Podia ouvir a respiração dela ficando mais rápida. Tem tanto medo assim? Ela sussurrou. Tenho medo de perder tudo, eu confessei, minha voz quebrando. Minha família, meus amigos, o respeito das pessoas, tudo. E se você ganhar algo muito maior? Ela perguntou, levantando a mão e, devagar, tão devagar que eu poderia ter parado se quisesse, tocou meu rosto. E se você ganhar a si mesmo? Meus olhos arderam, não de dor, de reconhecimento, de verdade. Eu não sei se sou forte o suficiente, eu sussurrei. Você é, ela disse, e havia uma certeza em sua voz que me fez querer acreditar. Você só precisa de alguém ao seu lado para lembrar disso. Ficamos ali, congelados no tempo. A mão dela no meu rosto. Meus olhos nos dela. O mundo inteiro reduzido a esse único momento. Essa única respiração compartilhada. E então ela disse as palavras que mudaram tudo. Vem comigo. Para onde? Para minha casa.
Ela baixou a mão, mas não se afastou. Eu quero te mostrar quem eu realmente sou, sem medo, sem máscaras. Só eu. Meu coração parou, porque aquele convite não era apenas para ir até a casa dela. Era um convite para cruzar uma linha da qual não havia volta. Era um convite para escolher entre segurança e verdade, entre a vida que eu conhecia e a vida que eu poderia ter, entre continuar fingindo ou finalmente me permitir sentir. E se eu for, eu disse, minha voz tremendo, e se eu cruzar essa porta com você, eu não sei se vou conseguir voltar atrás. Ela sorriu, um sorriso triste e esperançoso ao mesmo tempo. Eu sei, por isso estou perguntando, porque eu preciso que você tenha certeza. Preciso que você saiba que uma vez que você entrar na minha vida de verdade, eu não vou deixar você ir embora facilmente. As lágrimas finalmente escorreram, silenciosas, libertadoras. Eu não quero voltar atrás, eu sussurrei. Eu só preciso de coragem. Então me dá sua mão, ela disse, estendendo a dela. E ali, embaixo daquela árvore, cercado por um mundo que continuava indiferente ao momento mais importante da minha vida, eu fiz a escolha. Peguei a mão dela. E não soltei mais. Eu olhei para aqueles olhos castanhos cheios de expectativa, e algo dentro de mim se quebrou. Não no sentido de dor, mas no sentido de liberação. Como se todas as camadas de proteção que eu havia construído ao longo dos anos desmoronassem de uma vez só. Tá bom, eu disse, minha voz quase um sussurro. Eu aceito o café. O sorriso que iluminou o rosto dele foi devastador. Não há outra palavra. Foi como ver o sol nascer depois de uma noite interminável. A gente entrou pela porta lateral da oficina, aquela que leva ao escritório nos fundos. Eu já tinha visto aquela porta 1000 vezes, mas nunca tinha passado por ela. Era estranho, como se estivesse atravessando um portal para outro mundo. O escritório era pequeno, apertado até. Uma mesa de metal coberta de papéis, um sofá velho de couro rachado encostado na parede, uma cafeteira elétrica em cima de um arquivo de aço. Cheirava a óleo de motor misturado com café forte, uma combinação que de alguma forma fazia sentido. Desculpa a bagunça, ele disse, tirando alguns manuais de mecânica do sofá. Não costumo receber visitas aqui. Não tem problema, eu respondi, sentando na beirada do sofá. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Ele serviu 2 copos de café em canecas de alumínio amassadas. Me entregou uma e sentou ao meu lado, deixando um espaço mínimo entre a gente. Tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro de graxa misturado com suor honesto de trabalho. Você sabe, ele começou olhando para a caneca nas mãos. Eu nunca fui muito bom com palavras. Meu negócio é motor, óleo, parafuso, coisas que você conserta com as mãos. Eu fiquei em silêncio, esperando. Mas tem umas coisas que você não conserta assim. Ele continuou. Tem umas coisas que você carrega dentro de você, que você fica tentando esconder, tentando consertar sozinho, mas não adianta. Ele levantou os olhos e me encarou diretamente. Aquele olhar intenso, vulnerável, completamente exposto. Eu passei a vida inteira fingindo, ele disse, e sua voz tremia. Fingindo que era o que todo mundo esperava. O mecânico durão, o cara que bebe cerveja com os amigos, que fala de mulher, que vive a vida que um homem deveria viver nessa cidade. Meu peito apertou. Eu sabia exatamente onde aquilo ia dar, mas ao mesmo tempo não sabia de nada. Mas quando você apareceu aqui pela primeira vez, ele continuou. Com aquela sua roupa de trabalho toda certinha, seu jeito educado, seus olhos curiosos, eu senti algo que nunca tinha sentido na vida. O que você sentiu? Eu perguntei, minha voz saindo mais rouca do que eu esperava. Ele colocou a caneca no chão e virou o corpo completamente para mim. Nossos joelhos se tocaram. Foi um toque elétrico. Vontade de parar de fingir, ele disse, e uma lágrima solitária desceu pelo rosto dele. Vontade de ser quem eu realmente sou, mesmo que isso signifique perder tudo. Eu senti minha própria respiração falhar. Eu não sou hétero, ele disse, e as palavras saíram como uma confissão arrancada das profundezas. Eu nunca fui. Passei 35 anos mentindo para mim mesmo, tentando ser o que essa cidade,
meu pai, meus amigos esperavam de mim. Mas não dá mais. Não depois de conhecer você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu podia ouvir o zumbido baixo da geladeira no canto, o tic-tac de um relógio na parede, minha própria respiração descompassada. Eu. Comecei, mas as palavras morreram na minha garganta. Você não precisa dizer nada, ele disse rapidamente, limpando a lágrima com as costas da mão suja de graxa. Eu só precisava que você soubesse. Eu não podia mais segurar isso. Cada vez que você chegava aqui, cada vez que você sorria para mim, cada maldita vez que você tocava no meu braço sem querer, era uma tortura e um presente ao mesmo tempo. Eu coloquei minha caneca no chão ao lado da dele. Minhas mãos tremiam. Você não é o único que estava fingindo, eu disse, e minha voz saiu firme dessa vez. Firme e verdadeira. Ele me olhou, surpreso. Eu passei a minha vida inteira construindo uma versão aceitável de mim mesmo, eu confessei. O cara sério, focado no trabalho, que não se envolve com ninguém, que mantém distância emocional de tudo e de todos. Sabe por quê? Por quê? Ele sussurrou. Porque se eu deixasse alguém chegar perto de verdade, ia descobrir quem eu realmente sou. E eu tinha medo disso. Eu disse, sentindo meus olhos arderem. Até conhecer você. E quem você é? Ele perguntou, tão baixo que mal pude ouvir. Eu sou alguém que passou os últimos 3 meses inventando desculpas para vir nessa oficina, eu disse, e um sorriso trêmulo nasceu nos meus lábios. Alguém que troca o óleo do carro todo mês, mesmo sabendo que não precisa. Alguém que fica acordado à noite pensando em um mecânico de olhos castanhos que sorri, como se o mundo não tivesse maldade. Ele soltou um riso molhado, emocionado. Eu também fico acordado pensando em você, ele confessou. Todas as noites. Me perguntando se você sentia o mesmo, se eu estava enlouquecendo, se era possível que alguém como você olhasse para alguém como eu e visse algo além de um mecânico sujo de graxa. Eu vejo tudo, eu disse, minha voz quebrando. Eu vejo a forma como você trata seus funcionários com respeito, a paciência que você tem ao explicar cada detalhe do reparo, a honestidade nos seus olhos quando você diz que algo pode esperar mais um mês. Eu vejo um homem bom, verdadeiro, corajoso. Corajoso. Ele riu sem humor. Eu passei 35 anos escondido. E agora você tá aqui, eu disse, sendo completamente honesto comigo, sabendo que pode perder tudo. Isso não é coragem? Ele fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu de novo, havia uma determinação nova ali. Uma decisão tomada. Posso te beijar? Ele perguntou. E o mundo parou. Não foi uma pergunta retórica. Não foi um movimento dramático de filme. Foi uma pergunta genuína, carregada de medo e esperança em proporções iguais. Foi o homem mais corajoso que eu já conheci, me oferecendo a coisa mais preciosa que ele tinha. Sua verdade. Sim, eu disse. 1000 vezes sim. Ele se inclinou lentamente, dando tempo para que eu mudasse de ideia, para que a realidade do que estava acontecendo se instalasse completamente. Mas eu não quis mudar de ideia. Eu quis aquilo mais do que tinha querido qualquer coisa na vida. Quando os lábios dele tocaram os meus, foi como se tudo fizesse sentido pela primeira vez. Não foi um beijo de cinema, não foi perfeito e coordenado. Foi desajeitado, trêmulo, molhado de lágrimas que eu nem sabia se eram minhas ou dele. Mas foi o beijo mais verdadeiro da minha vida. Ele colocou a mão na minha nuca, e eu senti calos de anos de trabalho duro contra minha pele. Eu levei minha mão ao rosto dele, sentindo a barba por fazer, amassando o rosto, a linha da mandíbula, tudo o que eu tinha imaginado 1000 vezes e nunca tive coragem de tocar. A gente se beijou com a fome de quem passou a vida inteira com fome, com o desespero de quem achou que nunca ia poder ser quem realmente é, com a gratidão de quem encontrou outro náufrago na mesma ilha deserta. Quando finalmente nos separamos, estávamos ofegantes. Ele encostou a testa na minha, nossos narizes se tocando, nossos olhos fechados. Isso é real? Ele sussurrou. É, eu disse. Isso é a coisa mais real da minha vida. A gente ficou assim por quanto tempo, eu não sei dizer. Poderia ter sido segundos, poderia ter sido horas. O tempo não existia mais naquele escritório apertado que cheirava a café e óleo de motor.
Eventualmente, ele se afastou um pouco, o suficiente para olhar nos meus olhos. E agora? Ele perguntou, e pela primeira vez ouvi medo verdadeiro na voz dele. O que a gente faz agora? E foi essa pergunta que trouxe a realidade de volta com força brutal. Porque uma coisa era confessar sentimentos num escritório fechado, outra coisa completamente diferente era enfrentar o mundo lá fora. Não sei, eu admiti, honesto. Não sei como a gente faz isso funcionar. Essa cidade. Ele começou, e não precisou terminar. Eu sabia. Essa era uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, onde reputações são construídas em décadas e destruídas em segundos, onde um mecânico respeitado poderia virar piada da noite para o dia, onde um profissional sério poderia perder clientes só por associação. Eu tenho um negócio, ele disse, olhando ao redor do escritório como se visse tudo que construiu ao longo dos anos. 15 funcionários que dependem de mim. Uma reputação que levou 20 anos para construir. Se as pessoas descobrirem... Eu sei, eu disse porque eu sabia mesmo. E você? Ele perguntou. Você tem sua carreira, sua vida toda organizada e respeitável. Eu sei, repeti. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração pura. Então o que a gente faz? Ele perguntou de novo, dessa vez com urgência. A gente volta lá pra fora e finge que isso nunca aconteceu? Volta pra mentira confortável? Eu peguei a mão dele, entrelaçando nossos dedos. A mão dele era áspera, calejada, forte. A minha era macia, cuidada, menor. Mas elas se encaixavam perfeitamente. Eu não sei fazer isso de novo, eu confessei. Agora que eu senti o gosto da verdade, não sei voltar pra mentira. Eu também não, ele disse, apertando minha mão. Mas eu tenho medo. Eu também. A gente ficou ali, sentados naquele sofá velho de mãos dadas, dois homens aterrorizados e apaixonados em proporções iguais. Foi quando ouvimos a porta da oficina bater lá na frente. Vozes. Clientes chegando. A gente se soltou instintivamente, rápido demais, culpado demais. O gesto foi automático, condicionado por anos de esconderijo, e doeu muito. Ele levantou, alisou a roupa, limpou o rosto, voltou a ser o mecânico profissional, controlado. A máscara subindo de novo. Eu tenho que ir, ele disse, mas não se moveu. Eu sei, eu disse, também ficando de pé. A gente se olhou ali, no meio daquele escritório, e eu vi a mesma dor nos olhos dele que eu sentia no meu peito. A dor de ter provado a liberdade e ter que voltar para a prisão. Hoje à noite, ele disse de repente. Você poderia vir na minha casa hoje à noite? A gente precisa conversar direito. Decidir o que vai fazer. Eu posso, eu disse. Ele rabiscou um endereço num pedaço de papel e me entregou. Nossos dedos se tocaram brevemente e foi como um choque elétrico de novo. 8 horas, ele disse. Eu vou estar lá. Ele assentiu, respirou fundo e abriu a porta do escritório. O barulho da oficina invadiu nosso espaço seguro como uma avalanche. Risos de funcionários, música do rádio, o barulho metálico de ferramentas. O mundo real, exigindo nossa atenção de volta. Eu saí pela porta lateral, sem passar pela área principal da oficina. Não tínhamos combinado isso, mas os dois sabíamos que era necessário. Ainda não estávamos prontos para olhares curiosos. Quando cheguei no meu carro, minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade para colocar a chave na ignição. Sentei ali por um momento, apenas respirando, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha beijado ele. Ele tinha me beijado. A gente tinha confessado sentimentos verdadeiros, vulneráveis, profundos. E agora precisávamos decidir o que fazer com isso. Enquanto dirigia de volta para o meu apartamento, minha mente girava em círculos. Parte de mim estava eufórica, flutuando, ainda sentindo a pressão dos lábios dele nos meus. Outra parte estava apavorada, calculando riscos, imaginando consequências. O que acontece quando duas pessoas decidem parar de mentir numa cidade que é construída em cima de mentiras confortáveis? O que acontece quando você escolhe sua felicidade sabendo que pode custar tudo que você construiu? Essas perguntas me perseguiram o resto do dia, enquanto eu tomava banho, enquanto eu tentava comer alguma coisa e não conseguia engolir, enquanto eu trocava de roupa 3 vezes, tentando decidir o que vestir para ir na casa dele. Porque às 8 horas,
Eu ia ter que tomar decisões. A gente ia ter que tomar decisões. E não havia opção fácil. Não havia caminho sem dor. Mas quando olhei para o relógio e vi que eram 7h45, eu peguei as chaves do carro sem hesitar. Porque pela primeira vez na minha vida, eu tinha provado o que era ser verdadeiro. E não importava quanto medo eu sentisse, não importavam os riscos. Eu não conseguia voltar para a mentira. Não depois de ter vivido um momento de verdade pura. Então, eu dirigi pela cidade, em direção ao endereço que ele tinha me dado, com o coração disparado e as mãos suadas, sem saber o que ia encontrar do outro lado daquela porta. Mas sabendo, no fundo da alma, que eu tinha que descobrir, porque algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. E eu tinha acabado de escancarar a minha. A noite que passei com Rafael depois da confissão foi uma das mais intensas da minha vida. Não dormimos quase nada. Ficamos conversando até o amanhecer, planejando um futuro que parecia finalmente possível. Ele falou sobre abrir a própria oficina um dia. Eu falei sobre voltar a estudar, talvez fazer administração. Eram sonhos simples, mas pela primeira vez na vida, eu me via neles. Me via feliz. Quando o sol começou a nascer, eu sabia que teria que voltar para casa. Minha mãe esperava que eu aparecesse para o café da manhã de domingo. Era tradição. E mesmo com tudo que havia mudado dentro de mim naquela noite, o mundo lá fora continuava exatamente o mesmo. Rafael me abraçou na porta da casa dele. Um abraço longo, apertado, como se quisesse gravar aquele momento na pele. E então, ele disse algo que me assustou. Você vai contar para sua família? A pergunta caiu como um balde de água fria. Eu ainda estava flutuando na euforia da confissão, na sensação de finalmente ter sido honesto comigo mesmo e com ele. Mas contar para minha família, isso era outra coisa completamente diferente. Eu não sei. Preciso pensar. Ele assentiu, mas vi algo mudar no olhar dele. Uma sombra de decepção, talvez. Ou medo. Medo de que aquela noite fosse só uma noite. Medo de que, quando a luz do dia batesse, eu voltasse para o armário e fechasse a porta. Quando cheguei em casa, minha mãe estava na cozinha, preparando o café. O cheiro de pão fresco e café coado invadiu minhas narinas, me trazendo de volta para a realidade da minha vida de sempre. Meu pai já estava sentado à mesa, lendo o jornal. Meu irmão mais novo mexia no celular, entediado. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Pensei que não ia mais chegar. Onde você passou a noite? A pergunta era inocente, rotineira. Mas para mim, naquele momento, soou como uma acusação. Senti meu coração acelerar. Minha mente começou a trabalhar em alta velocidade, procurando uma desculpa, uma mentira plausível. Fiquei na casa de um amigo. Bebemos um pouco. Achei melhor não dirigir. Mentira. A primeira de muitas que viriam, eu percebi. E cada mentira era como uma pequena traição ao momento que eu e Rafael havíamos vivido horas antes. Eu havia prometido a ele e a mim mesmo que seria honesto, que não esconderia mais quem eu era. Mas ali, sentado à mesa de domingo com minha família, percebi o tamanho do abismo que havia entre a promessa e a realidade. Meu pai baixou o jornal e me olhou. Que amigo? Da faculdade. Você não conhece. Ele assentiu e voltou para o jornal. Minha mãe serviu o café. Tudo voltou ao normal. E foi exatamente essa normalidade que me partiu ao meio naquele momento. Porque eu não era mais normal. Eu havia mudado. Mas eles não sabiam. E eu não tinha coragem de contar. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu e Rafael nos falávamos todos os dias, mas sempre escondido. Mensagens apagadas, ligações em horários estratégicos, desculpas inventadas para sair de casa. Era exaustivo. E pior, era tudo aquilo que eu havia prometido que não faria mais. Na quinta-feira daquela semana, algo aconteceu que me forçou a enfrentar a situação. Eu estava no supermercado com minha mãe, ajudando com as compras do mês. Era um programa que eu costumava detestar, mas naquele dia aceitei só para sair de casa e parar de pensar. Estávamos no corredor de limpeza quando eu o vi. Rafael. Do outro lado do corredor, escolhendo detergente. Nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, o mundo inteiro parou. Eu vi o sorriso começar a se formar no rosto dele. Aquele sorriso que me derretia por dentro. E então, eu vi o sorriso morrer quando ele percebeu quem estava comigo.
Fiz um gesto discreto com a cabeça, tipo não agora, e virei o rosto rapidamente. Voltei a prestar atenção nas prateleiras, fingindo escolher um amaciante. Conhece aquele rapaz? Minha mãe tinha visto a troca de olhares. Qual? Ali, de camisa vermelha. Meu coração quase saiu pela boca. Ah, é o mecânico que consertou meu carro. Que rapaz bonito, ela comentou casualmente, voltando a empurrar o carrinho. Bonito, ela tinha razão. Rafael era lindo, e eu estava negando conhecê-lo. Estava fingindo que ele era só o mecânico. Nada mais. Quando olhei de volta, Rafael já tinha ido embora. Mas a imagem do rosto dele, daquele sorriso que morreu, ficou gravada na minha mente pelo resto do dia. Naquela noite, ele me ligou. A voz dele estava diferente, fria, distante. A gente precisa conversar. Combinamos de nos encontrar no mesmo bar onde tudo tinha começado. Quando cheguei, ele já estava lá, sentado em um canto escuro, mexendo nervosamente no copo de cerveja. Sentei na frente dele. Oi. Oi. O silêncio que se seguiu foi pesado, desconfortável. Eu sabia o que estava vindo. Hoje, no supermercado, ele começou sem olhar nos meus olhos. Você fingiu que não me conhecia. Rafael, minha mãe estava do meu lado. Eu não podia. Não podia o quê? Me cumprimentar? Dizer oi? Eu não pedi para você gritar pros quatro ventos que a gente está junto. Só queria, sei lá, algum reconhecimento de que eu existo. A dor na voz dele era palpável. E eu não tinha defesa. Ele estava certo. Me desculpa, Eu ainda estou tentando processar tudo isso. Processar o quê? O fato de que você gosta de homens? Ou o fato de que você gosta de mim? As duas coisas. É muita coisa de uma vez, Rafael. Minha família inteira não faz ideia de quem eu sou. Como eu vou simplesmente chegar e contar? Ele finalmente me olhou. E nos olhos dele vi não só dor, mas cansaço. Você vai ter que decidir o que você quer, porque eu não aguento ser o seu segredo. Você não é meu segredo. Então o que eu sou? Porque hoje, na frente da sua mãe, eu era só o mecânico. E isso dói. Dói mais do que você imagina. Senti meu peito apertar. Ele estava certo, em tudo. Mas o medo era maior do que a lógica. O medo de ser rejeitado, de perder minha família, de ser exposto em uma cidade pequena onde todos se conhecem. Me dá tempo, por favor. Rafael balançou a cabeça derrotado. Quanto tempo? Uma semana? Um mês? Um ano? Porque eu já vivi escondido a vida inteira. E quando eu te conheci, achei que finalmente ia poder ser eu mesmo. Mas parece que o único que mudou fui eu. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Porque ele tinha razão. Eu tinha prometido mudança. Tinha prometido honestidade. Mas na primeira oportunidade, na primeira situação difícil, eu havia voltado para a mentira. Eu te amo. As palavras saíram antes que eu pudesse controlá-las, mas eram verdadeiras, profundamente verdadeiras. Rafael fechou os olhos, como se aquelas palavras machucassem mais do que ajudassem. Eu também te amo. Mas amor sem coragem é só sofrimento. Ele se levantou, deixou algumas notas na mesa e saiu. Eu fiquei ali, sentado sozinho, sentindo o peso de cada palavra que ele havia dito. Amor sem coragem é só sofrimento. Passei os 3 dias seguintes em um estado de desespero silencioso. Rafael não respondia minhas mensagens, não atendia minhas ligações. Eu havia perdido ele. E pior, eu sabia que a culpa era minha. No sábado de manhã, acordei com a decisão tomada. Não podia mais viver assim, dividido entre 2 mundos, 2 versões de mim mesmo. Ou eu escolhia a honestidade e arriscava perder tudo, ou escolhia a mentira e perdia a mim mesmo. E Rafael? Fui até a cozinha. Era sábado, então toda a família estava em casa. Meu pai fazendo café, minha mãe organizando a geladeira, meu irmão no sofá, assistindo TV. Preciso falar com vocês, é importante. Minha mãe parou o que estava fazendo. Meu pai desligou o fogão. Meu irmão abaixou o volume da TV. Todos me olharam curiosos, preocupados. Sentei à mesa. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que eles podiam ouvir. Eu conheci alguém. Minha mãe sorriu. Que bom, filho. Como ela se chama? Respirei fundo. Era agora ou nunca.
Ele se chama Rafael. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vi a expressão da minha mãe mudar. Confusão. Depois entendimento. Depois choque. Meu pai congelou, o rosto indecifrável. Meu irmão me olhou com os olhos arregalados. Ele? Você quis dizer ela, né? Minha mãe ainda tentava se convencer de que havia entendido errado. Não, mãe. Ele, Rafael, eu sou gay, sempre fui, e me apaixonei por ele. As palavras saíram atropeladas, mas saíram. E assim que saíram, senti um peso sair dos meus ombros. Um peso que eu carregava há anos, há toda a vida. Meu pai foi o primeiro a falar. Isso é uma piada? Não, pai, é a verdade. Ele se levantou da cadeira. Vi a raiva começar a se formar no rosto dele. Não. Não na minha casa. Você não vai trazer essa vergonha para dentro da minha casa. Vergonha? Repeti a palavra, sentindo ela queimar. Amar alguém é vergonha? Você sabe muito bem do que eu estou falando. O que as pessoas vão dizer? O que os vizinhos vão pensar? E ali estava. A verdade por trás da raiva. Não era sobre mim. Era sobre eles. Sobre a imagem que eles tinham construído. Sobre a reputação. Minha mãe começou a chorar. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Aquelas palavras me cortaram mais fundo do que a raiva do meu pai. Porque vinham de um lugar de dor, de incompreensão, mas também de amor distorcido. Você não fez nada de errado, mãe. Eu só sou quem eu sou. E não é uma escolha. Nunca foi. Então desfaz essa escolha, meu pai gritou. Você vai parar com essa loucura agora. Vai esquecer esse homem. E vai viver uma vida normal. Normal pra quem? Pra vocês e eu. Quando é que eu vou poder ser normal pra mim? Enquanto você morar nessa casa, você vai viver pelas minhas regras. Olhei para ele. Para minha mãe. Para meu irmão que continuava em silêncio, processando tudo. E tomei a decisão mais difícil da minha vida. Então eu não vou mais morar nessa casa. Minha mãe soluçou. Você não está falando sério. Estou. Eu amo vocês. Sempre vou amar. Mas não posso mais viver uma mentira só para fazer vocês felizes. Eu preciso viver minha verdade. E se vocês não conseguem aceitar isso, então eu preciso ir embora. Meu pai apontou para a porta. Então vai. Mas não volta. Se você sair por aquela porta, você não é mais meu filho. Aquelas palavras deveriam ter me destruído. E destruíram uma parte de mim. Mas também libertaram outra parte. A parte que estava presa há anos. A parte que estava morrendo de tanto se esconder. Fui para o meu quarto. Peguei uma mochila. Coloquei algumas roupas, documentos, o essencial. Cada movimento era mecânico, automático. Minha mente estava em outro lugar. Estava pensando em Rafael. Em tudo que ele havia dito. Amor sem coragem é só sofrimento. Quando desci as escadas com a mochila nas costas, minha mãe estava sentada no sofá, chorando. Meu pai estava na cozinha, de costas. Meu irmão veio até mim. Você vai mesmo? Vou. Ele me abraçou. Foi rápido, mas foi real. Eu não te julgo, mano. Só. Se cuida, tá? Aquele abraço quase me fez desmoronar. Mas segurei. Assenti. E saí pela porta. Peguei o carro e dirigi sem destino por alguns minutos. Minha mente estava em branco. Meu coração estava partido. Mas havia algo diferente. Uma sensação estranha. Liberdade. Dor e liberdade ao mesmo tempo. Quando dei por mim, estava na frente da oficina de Rafael. Era sábado, então estava fechada. Mas a casa dele ficava nos fundos. Estacionei e caminhei até a porta. Bati. Uma vez. 2 vezes. A porta se abriu. Rafael estava lá, de bermuda e sem camisa. Os olhos inchados como se ele também tivesse passado a última semana chorando. Eu contei para minha família, eu disse, antes que ele pudesse falar qualquer coisa. Contei sobre você, sobre nós. E meu pai me expulsou de casa. Rafael me olhou, processando a informação. Você fez isso? Fiz. Porque você estava certo. Amor sem coragem é só sofrimento. E eu escolho a coragem. Escolho você. Escolho a gente. Ele deu um passo à frente e me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, como se estivesse se agarrando a um salva-vidas. E talvez ele estivesse. Talvez nós dois estivéssemos. Você tem certeza disso? Ele sussurrou no meu ouvido. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ele se afastou só o suficiente para me olhar nos olhos. E então me beijou.
Um beijo diferente de todos os outros. Não era urgente. Não era desesperado. Era pacífico. Como se finalmente estivéssemos no lugar certo. Você pode ficar aqui, ele disse quando nos separamos. O tempo que você precisar. Para sempre, se você quiser. Sorri. Pela primeira vez em dias, sorri de verdade. Eu quero. Entrei na casa dele. Deixei minha mochila no chão. E pela primeira vez desde que tudo havia começado, senti que estava em casa. Não pela estrutura, não pelas paredes, mas pela pessoa. Rafael era minha casa agora. Passamos o resto do dia conversando. Sobre o futuro. Sobre os desafios que ainda viriam. Porque eu sabia que aquilo não era o fim dos problemas. Era só o começo. Minha família ainda precisaria de tempo para processar. A cidade pequena ainda ia falar. As pessoas ainda iam julgar. Mas pela primeira vez, eu não estava sozinho. E isso fazia toda a diferença. À noite, deitados na cama, Rafael segurou minha mão. Você tem ideia do quanto foi corajoso hoje? Balancei a cabeça. Não foi coragem, foi desespero. Desespero de não te perder. Ainda assim, você fez algo que muita gente passa a vida inteira sem conseguir fazer. Você escolheu sua felicidade. Escolhi minha felicidade. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Sim, eu havia escolhido. E mesmo com toda a dor, com toda a perda, não me arrependia. Mas uma parte de mim ainda se perguntava: e agora? O que vem depois da escolha? Como a gente constrói uma vida quando tudo o que conhecíamos foi deixado para trás? Rafael pareceu ler meus pensamentos. A gente vai descobrir juntos, um dia de cada vez. E ali, naquela resposta simples, encontrei a paz que estava procurando. Não precisávamos ter todas as respostas agora. Não precisávamos saber exatamente como seria o futuro. Só precisávamos de coragem para dar o próximo passo. E da certeza de que, acontecesse o que acontecesse, estaríamos juntos. Porque no final das contas, era isso que importava. Não a aprovação dos outros. Não a segurança de um lar que condicionava amor à mentira. Mas a verdade. A honestidade. E a coragem de viver autenticamente, mesmo quando o mundo inteiro parecia estar contra. Eu havia perdido minha família naquele dia. Ou pelo menos, a versão da família que eu conhecia. Mas havia ganhado algo muito mais valioso. Havia ganhado a mim mesmo. E havia ganhado alguém que me amava exatamente como eu era. E enquanto adormecia nos braços de Rafael, uma última pergunta pairou na minha mente. Como seria enfrentar o mundo lá fora? Como seria viver abertamente, sem esconder, em uma cidade onde todos nos conheciam? Mas essa resposta, eu descobriria amanhã. Por hoje bastava estar ali, seguro, amado. E finalmente livre. A coragem é uma coisa estranha. Você pode passar anos se preparando para um momento, ensaiando as palavras na sua cabeça 1000 vezes, imaginando todos os cenários possíveis. Mas quando chega a hora, tudo o que importa é a mão que segura a sua. Naquela sexta-feira à noite, enquanto dirigíamos até a casa da minha família, Danilo segurava minha mão direita enquanto eu dirigia com a esquerda. Seus dedos estavam gelados, apesar do calor de abril. Os meus também. Você tem certeza? Ele perguntou pela terceira vez em 15 minutos. Olhei para ele rapidamente antes de voltar os olhos para a da estrada. O rosto dele estava tenso, mas determinado. A mesma expressão que ele tinha quando enfrentava um motor impossível, quando sabia que ia ter que mergulhar fundo para consertar o problema de verdade. Sim, respondi. Cansei de esconder. Cansei de fingir que você é só meu mecânico quando perguntam sobre o Toyota. Cansei de morrer um pouco cada vez que preciso mentir sobre onde passei o fim de semana. Ele apertou minha mão com mais força. E se eles não aceitarem, então pelo menos vão saber a verdade, disse, sentindo as palavras ganharem força conforme saíam da minha boca. Vão saber quem eu realmente sou. E quem eu amo. O jantar estava marcado para as 8. Minha mãe tinha insistido em fazer lasanha, meu prato favorito desde criança. Ela não sabia que eu estava levando Danilo. Ela não sabia de nada, na verdade. Só que eu precisava conversar com a família sobre algo importante. Quando estacionei na frente da casa, pude ver as luzes da sala acesas, as sombras dos meus pais e da minha irmã se movendo atrás das cortinas. Uma cena tão familiar, tão comum. Quantas vezes eu tinha chegado ali antes?
Quantas vezes tinha atravessado aquela porta fingindo ser alguém que não era? Respira, Danilo disse, sua voz suave, mas firme. Eu estou aqui. Não importa o que aconteça lá dentro. Eu estou aqui. Saímos do carro juntos. Não soltamos as mãos. Minha mãe abriu a porta antes mesmo de eu tocar a campainha. Ela tinha aquele sorriso largo, o avental florido que usava desde que me lembro, o cabelo preso num coque frouxo. O sorriso vacilou quando viu Danilo ao meu lado, nossos dedos entrelaçados. Oi, mãe, disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Esse é o Danilo, meu namorado. Silêncio. Por um momento tudo pareceu congelar. Minha mãe olhando para nossas mãos unidas, Danilo ao meu lado com a respiração suspensa, eu sentindo meu coração batendo tão forte que tinha certeza que todos podiam ouvir. Então meu pai apareceu atrás dela na porta. O mecânico? Ele perguntou. A voz neutra, impossível de ler. Sim, respondi. O mecânico. Minha irmã surgiu logo atrás dele, os olhos arregalados. Ela olhou para mim, depois para Danilo, depois para nossas mãos ainda unidas. E então, para minha surpresa total, ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. Vocês vão ficar aí na porta a noite toda ou vão entrar? Ela disse. A lasanha está esfriando. Foi minha mãe quem se moveu primeiro, dando um passo para o lado. Não estava sorrindo, mas também não estava chorando. Estava apenas processando. Entramos. O jantar foi estranho. Não vou mentir e dizer que foi perfeito, porque não foi. Houve silêncios longos e desconfortáveis. Houve momentos em que minha mãe desviava o olhar quando eu e Danilo nos olhávamos. Houve perguntas difíceis e respostas ainda mais difíceis. Mas também houve minha irmã fazendo piadas nervosas para quebrar a tensão. Houve meu pai, no final da noite, apertando a mão de Danilo e dizendo, cuida bem dele. Houve minha mãe, na porta, quando estávamos saindo, me abraçando apertado e sussurrando no meu ouvido. Vai levar um tempo, mas a gente chega lá. Não era aceitação total, mas era um começo. Quando voltamos para o carro, Danilo me puxou para um abraço antes de eu ligar o motor. Ele estava tremendo. Ou talvez fosse eu. Talvez fôssemos nós dois. Você foi incrível, ele disse contra meu pescoço. Nós fomos, corrigi. Dirigi de volta para o apartamento em silêncio. Mas era um silêncio diferente agora. Não era o silêncio pesado do medo, da coisa não dita. Era o silêncio da exaustão depois de uma batalha vencida. Ou pelo menos não perdida. Mas a noite ainda não tinha acabado. Leva eu na oficina, Danilo disse quando estávamos quase chegando no meu prédio. Agora? São quase 11. Agora, ele confirmou. Aquele sorriso meio torto que eu amava iluminando seu rosto. Preciso checar uma coisa. 10 minutos depois, eu estava estacionando na frente da mecânica. O lugar estava escuro, vazio, completamente diferente do caos de carros e clientes que costumava ter durante o dia. Danilo abriu o portão com a chave que sempre carregava no bolso e me guiou para dentro. O que você precisa checar? Perguntei enquanto ele acendia apenas algumas luzes, deixando a oficina numa penumbra aconchegante. Ele se virou para mim, apoiando-se na bancada de ferramentas, aquele mesmo lugar onde tudo tinha começado há meses atrás. Seu olho, ele disse, sério, mas com os olhos brilhando de algo que não era apenas humor. Ri. Não pude evitar. Meu olho? É, ele disse se aproximando, reduzindo o espaço entre nós com cada passo. Acho que está na hora de fazer uma revisão completa. Checar se está tudo funcionando direito. Se não tem nada precisando de atenção especial. Entendi o jogo. Entendi perfeitamente. E o que você recomenda? Perguntei, minha voz saindo mais baixa, mais íntima. Como mecânico profissional. Ele estava a centímetros de mim agora, tão perto que eu podia sentir o calor dele. O cheiro de graxa e sabonete que tinha se tornado o meu cheiro favorito no mundo. Recomendo, ele disse devagar, suas mãos encontrando minha cintura. Uma inspeção minuciosa, completa, sem pressa. Eu ri de novo, mas o som morreu quando ele me beijou. Não era como os beijos apressados no meu apartamento, olhando para a porta com medo de que alguém chegasse. Não era como os beijos escondidos no carro dele, estacionado em ruas desertas onde ninguém nos conhecia.
Era um beijo diferente. Era um beijo livre. Quando nos separamos, ofegantes, apoiados na mesma bancada onde ele tinha oferecido café pela primeira vez, ele sorriu contra meus lábios. Lembra da primeira vez que você veio aqui? Ele perguntou. Como eu poderia esquecer? Você estava coberto de graxa e mal olhou para mim. Eu olhei, ele corrigiu. Olhei muito, só tentei não deixar óbvio. Falhou miseravelmente. Ele riu. Aquela risada baixa que eu sentia reverberando no peito dele. Quando você foi embora naquele dia, fiquei pensando em você por horas. Ele confessou. Tentei me concentrar nos outros carros, mas só conseguia pensar no próximo cliente que ia aparecer fingindo que tinha um problema no Toyota só para me ver de novo. Não era fingimento, protestei. O carro realmente estava fazendo barulho. Era um parafuso solto, amor. Um parafuso. 15 minutos de serviço no máximo. E você fez durar 3 horas. Porque eu não queria que você fosse embora. Ele disse, sério agora. Mesmo sem entender direito o porquê ainda, eu já sabia que não queria que você fosse embora. Segurei o rosto dele entre minhas mãos, forçando-o a me olhar nos olhos. Bem, estou aqui agora. E não vou a lugar nenhum. Mesmo que sua família precise de tempo. Mesmo que precise de uma eternidade, afirmei. Eles vão ter que aprender a viver com isso. Porque você não é uma fase, Danilo. Você não é uma rebeldia ou um erro. Você é a primeira coisa certa que eu escolhi para mim em toda a minha vida. Ele me beijou de novo. E desta vez não havia urgência, não havia medo. Só havia nós dois, naquele lugar onde tudo tinha começado, finalmente livres para sermos exatamente quem éramos. Ficamos ali por um tempo que não sei medir. Podiam ter sido minutos ou horas. Eventualmente, nos acomodamos no pequeno sofá surrado no cantinho da oficina, aquele que Danilo usava para descansar entre serviços. Eu estava deitado contra ele, ouvindo o batimento cardíaco dele se acalmar, seus dedos traçando padrões distraídos no meu braço. Você sabe que isso não vai ser fácil, né? Ele disse suavemente. Eu sei. As pessoas vão falar, vão olhar. Alguns dos meus clientes podem deixar de vir aqui. E alguns vão continuar vindo porque você é o melhor mecânico da cidade, completei. E você vai conquistar clientes novos. Pessoas que não se importam com quem você ama, só com a qualidade do seu trabalho. Otimista. Realista, corrigi. E mesmo que perca todos os clientes, mesmo que as coisas fiquem difíceis, nós vamos dar um jeito. Juntos. Ele ficou em silêncio por um momento antes de falar de novo. Sabe o que é engraçado? Passei anos nesta oficina, consertando carro atrás de carro, mantendo a cabeça baixa, fazendo meu trabalho. Nunca pensei muito sobre felicidade, sabe? Só sobre sobrevivência. Acordar, trabalhar, dormir, repetir. E agora? Agora acordo pensando em você. Trabalho pensando em quando você vai aparecer para me fazer companhia no almoço. Durmo pensando em como é ter você nos meus braços. Ele me apertou um pouco mais forte. Você me ensinou que eu merecia mais do que só sobreviver. Você me ensinou que eu podia viver de verdade. Senti meus olhos arderem. Você fez a mesma coisa por mim, disse, minha voz embargada. Antes de te conhecer, eu estava tão perdido, Danilo. Tão preso numa versão de mim mesmo que não era real. Ia para o trabalho, fingia interesse nas conversas certas, namorava as pessoas certas, fazia todas as coisas certas, e estava absolutamente miserável. E agora? Levantei minha cabeça para olhar para ele, para aqueles olhos castanhos que tinham se tornado meu porto seguro. Agora estou fazendo tudo errado, pelos padrões da minha família. Estou namorando o mecânico. Estou assumindo quem eu realmente sou. Estou escolhendo minha felicidade acima da aprovação deles. Sorri através das lágrimas que começavam a cair. E nunca me senti tão certo de alguma coisa na minha vida. Danilo limpou minhas lágrimas com o polegar, seus próprios olhos brilhando úmidos. A gente vai ficar bem, ele disse. E não era uma pergunta. Era uma promessa. A gente vai, concordei. Saímos da oficina quando a madrugada já estava avançada. Danilo trancou tudo com cuidado, checando 2 vezes se os portões estavam seguros, como sempre fazia. Hábitos de quem construiu tudo do zero, de quem sabe o valor de cada ferramenta, de cada centímetro daquele espaço. No carro, antes de ligar o motor, ele pegou minha mão. Obrigado, ele disse. Por quê?
Por ser corajoso. Por me fazer querer ser corajoso também. Por aparecer aqui há meses atrás com aquele Toyota e aquela desculpa ridícula sobre barulho no motor. Ri, entrelaçando nossos dedos. Obrigado você por ver através da desculpa ridícula. E por demorar 3 horas para apertar um parafuso. Dirigi de volta para casa com a mão dele na minha. O rádio tocando baixinho. As ruas vazias da madrugada se desenrolando à nossa frente. E pela primeira vez em tanto tempo, eu não estava pensando em todos os obstáculos que ainda viriam. Em todas as conversas difíceis que ainda teríamos que ter. Em todos os julgamentos que ainda enfrentaríamos. Estava apenas pensando em como era bom estar ali, naquele momento, com aquela pessoa. Como era bom finalmente respirar. Tem momentos na vida em que você olha para trás e percebe exatamente quando tudo mudou. Para mim, foi numa tarde de terça-feira, quando entrei numa oficina mecânica procurando alguém que consertasse meu carro e encontrei alguém que consertou minha vida. Não, isso não está certo. Danilo não me consertou. Eu não estava quebrado, estava apenas perdido. E ele foi a pessoa que segurou uma lanterna no escuro e disse: por aqui. O caminho é por aqui. Hoje, 6 meses depois daquele primeiro encontro na oficina, acordo com ele do meu lado. Tomo café enquanto ele me conta sobre os carros que vai trabalhar naquele dia. Beijo ele na porta antes de sair para o trabalho, sem me preocupar se os vizinhos vão ver. Minha mãe ainda está aprendendo. Meu pai ainda faz perguntas estranhas, mas minha irmã já perguntou quando vai ser o churrasco de apresentação oficial, já sugeriu que a gente vá viajar juntos nas férias. Alguns amigos se afastaram, outros se aproximaram mais. Descobri quem realmente se importava comigo e quem apenas se importava com a versão de mim que eu fingia ser. E a oficina? A oficina continua cheia, porque as pessoas podem pensar o que quiserem sobre a vida pessoal de Danilo. Mas quando o carro delas faz um barulho estranho, elas sabem exatamente onde encontrar o melhor mecânico da cidade. Outro dia, levei o Toyota para a revisão dos 50 mil quilômetros. Danilo passou a tarde inteira com a cabeça debaixo do capô, verificando cada sistema, cada fluido, cada detalhe. Quando terminou, veio até mim com aquele sorriso meio torto. Tudo certo? Perguntei. Tudo perfeito, ele respondeu. Mas acho que você deve voltar na semana que vem. Só para garantir. Garantir o quê? Ele se inclinou, roubando um beijo rápido apesar de estarmos no meio da oficina, com 2 mecânicos assistentes trabalhando a poucos metros de distância. Garantir que eu vejo você de novo, ele disse, sem nenhum traço de vergonha ou medo. E eu ri. Ri porque era ridículo e perfeito ao mesmo tempo. Ri porque estávamos ali, naquele mesmo lugar onde tinha começado. Mas tudo era diferente agora. Não precisávamos mais de desculpas. Não precisávamos mais nos esconder. Na verdade, disse Danilo, ficando sério de repente. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Meu coração acelerou. O quê? Ele enfiou a mão no bolso da calça jeans manchada de graxa e tirou uma pequena chave. Quer uma cópia da chave da oficina? Para você poder entrar sempre que quiser, mesmo quando eu não estiver aqui. Olhei para a chave na palma da mão dele. Não era um anel. Não era um grande gesto romântico. Era melhor. Era real. Era ele me dizendo que eu tinha um lugar no mundo dele, sempre. Sim, disse, pegando a chave e fechando minha mão em torno dela. 1000 vezes sim. Aquela noite depois que a oficina fechou, ficamos lá de novo. Danilo me ensinou a trocar o óleo de um carro do jeito certo, me guiando passo a passo, rindo quando eu derramei um pouco no chão. Você é um péssimo mecânico, ele disse, me puxando para um abraço que me cobriu de graxa. Bom que eu tenho um bom para me ensinar, respondi. E enquanto ficávamos ali, no meio daquela oficina que cheirava a óleo e metal e possibilidade, eu entendi uma coisa. Amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito. É encontrar alguém que faça você querer ser honesto. Que faça você querer parar de fingir. Que faça você querer ser exatamente quem você é, com todos os defeitos e medos e imperfeições. Danilo me deu isso. E eu dei a mesma coisa de volta para ele. Não sei o que o futuro vai trazer. Não sei se minha família vai aceitar completamente algum dia. Não sei se vamos enfrentar mais dificuldades, mais preconceito, mais dor. Mas sei que vou enfrentar tudo isso com a mão dele na minha. E no final, talvez seja só isso que importa. Encontrar alguém que faça você querer ser corajoso. Encontrar alguém que valha a pena o medo.
Encontrar alguém que, quando pergunta se pode checar seu óleo, está realmente perguntando se pode checar seu coração. E ter coragem de dizer que sim.